Olá, dando sequência à série de vídeos polêmicos, treinamento cardiorrespiratório e HIIT, dogmas, paradigmas e verdades absolutas. Eu quero te fazer uma pergunta. Tem limite de idade para se fazer o HIIT? Essa é a pergunta que eu quero esclarecer hoje com você que está me assistindo, com você que é inscrito no meu canal do YouTube HiFit. E por que o assunto é polêmico? O assunto é polêmico porque se o baladã não gerar polêmica, não tem graça. Mas a polêmica que eu quero gerar, na verdade, é apresentar a verdade. Porque o meu compromisso é com a verdade, o meu compromisso é com a ciência. Na verdade, o meu compromisso também é com você, que é inscrito no meu canal do YouTube HiFit, que me acompanha nas redes sociais e que muitas vezes absorve um tipo de informação que não passa de uma descrença. A grande verdade é essa. Você que muitas vezes busca a informação mais rápida, mais fácil, acaba recebendo um conteúdo que não passa de um dogma, de um paradigma. E o treinamento HIIT é um assunto do momento e, sem dúvida nenhuma, vale a pena aqui fazer esse questionamento de que se ele pode ser feito para todo mundo ou se tem limite de idade. Eu abri esse vídeo com essa pergunta porque, como já explicitei em outros vídeos anteriores, eu passo o dia inteiro dentro de uma academia dando aula de personal. E não sei se você também aí que está me assistindo, você já deve ter parado para perceber isso. Eu só vejo garotão e garotona dando tiro na esteira. Eu não vejo nenhum cara de meia idade até vê, mas eu não vejo nenhum velhinho dando tiro na esteira, um tiro na bike. Por que isso? Ah, baladã, não tem evidência, é complicado trabalhar com idoso, o idoso tem muitos problemas, é difícil, o sistema músculo-esquelético dele já é muito massacrado, né, em virtude dos processos deletérios do envelhecimento. Não tem base na literatura para isso? Será que não tem base na literatura para isso? Olha só, trouxe um artigo aqui para você, que está me assistindo, que é um artigo que foi aceito na Medicine Science. Na verdade, ele não foi publicado ainda, mas ele já foi aceito. E por que eu tenho acesso? Porque eu sou membro profissional do Colégio Americano de Medicina Desportiva, então eu tenho o direito de receber antecipadamente todos os artigos, todas as evidências que serão publicadas ainda na Medicine Science. Então eu recebo antes de ser publicado na revista, de ser indexado, e eu recebo todos os artigos que foram já aceitos. Então esse artigo aqui acabou de ser aceito, deve ser publicado lá para o final do ano de 2016, ou então no início do ano de 2017, mas eu já tenho ele aqui disponível, né? Ele ainda não vem ainda nem em forma de artigo, ele vem ainda em forma de texto, mas ele foi aceito e o que interessa é o conteúdo nele. E esse artigo ele fala que justamente o objetivo foi examinar as respostas induzidas pelo treinamento HIIT no aumento do VO2 máximo, né, em grupos distintos pela idade. Então ele comparou com diversas faixas etárias e, como todos nós sabemos ou pensamos, o idoso não melhora como o jovem, né? O idoso tem mais dificuldade de ganhar força, mais dificuldade de ganhar massa muscular, mais dificuldade de ganhar condicionamento cardiorrespiratório, mais dificuldade de emagrecer, né? Tá bom. Bom, sujeitos da pesquisa foram 94 sujeitos saudáveis, sem histórico de doenças cardiovasculares, 72 homens, 22 mulheres, com idades de 20 a 83 anos. Um grupo bem amplo em relação à idade. Nível de treinamento compatível com a idade, ou seja, não existia nenhum super-homem, tá, na pesquisa. Todos eles, independente de serem jovens ou idosos, eles tinham um nível de treinabilidade, cardiorrespiratoriamente falando, compatível com as pessoas de sua própria idade. Tá? Então não tinha nenhum super atleta, nenhum indivíduo altamente treinado e também não tinha nenhum sujeito com algum tipo de problema, algum tipo de questão abaixo do nível mínimo de saúde aí, pela classificação deles no artigo. Eles foram divididos em 6 grupos por faixa etária de década, ou seja, de 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49, de 50 a 59, de 60 a 69 e
mais de 70 anos, que foi até 83 anos, que é aqui a idade máxima dos sujeitos da pesquisa. Eles fizeram um HIIT de 90% a 95% da frequência cardíaca máxima, 3 vezes por semana, em 8 semanas. Como é que era o protocolo? O protocolo foi em ciclo ergômetro ou em esteira. 4 tiros de 4 minutos, com 3 minutos de recuperação. Para vocês terem uma ideia, como é que funcionava no ciclo ergômetro? Eles trabalhavam numa rotação média entre 60 e 80 RPMs, e obviamente ia aumentando a carga para ir aumentando o peso, o watts, né, que é a medida de potência em ciclo ergômetro, para poder alcançar os 95% da frequência cardíaca máxima. Foi feito um teste, obviamente, de VO2 antes. Quem fosse fazer bicicleta fez o teste em ciclo ergômetro, quem fosse fazer esteira fez o teste em esteira, e eles, obviamente, pelo princípio da especificidade, eles treinavam o protocolo, onde eles realizaram o teste de VO2 máximo, com 3 minutos de recuperação a 70% da frequência cardíaca máxima. Então, 4 tiros de 4 minutos, tá? 90% a 95% da frequência cardíaca máxima, por 3 de recuperação a 70% da frequência cardíaca máxima. Quem fez ciclo ergômetro, como eu falei anteriormente, 60 a 80 rotações por minuto. Quem fez esteira, para vocês terem uma ideia, teve velhinho que deu tiro na esteira com 5% de inclinação e chegou até a velocidade 13, 14. 4 minutos com 5% de inclinação com a velocidade 13, 14. Então, assim, foi medido o VO2 máximo e a frequência cardíaca pré e pós-teste. Critério de inclusão do estudo: 80% de frequência mínima, ou seja, os sujeitos que treinaram lá durante todo o protocolo, durante todo o período de treinamento, tinham que ter uma frequência mínima de 80%, certo? 20% apenas de falta. E a média de todos os sujeitos da pesquisa foi de 92% de frequência. Então, sem dúvida nenhuma, eles treinaram, eles não faltaram. Muito bem, aqui a tabela com as características dos sujeitos em relação à idade, altura, peso corporal, IMC, VO2 máximo, pré e pós, frequência cardíaca e a razão respiratória não proteica, que é o quociente respiratório. E todas as faixas etárias. E aqui é interessante a porcentagem de frequência do ciclismo, ou seja, cada grupo aqui dentro do ciclismo, quantos por cento fazia ciclismo e o resto fazia esteira. Muito bem, esse gráfico é bem interessante que ele mostra, conforme naturalmente acontece, queda da frequência cardíaca máxima conforme o nível de treinamento. Mas no grupo de 60 a 69 e mais de 70, não houve diferença significativa, mas houve uma tendência a aumentar a frequência cardíaca máxima, e isso não é comum. E os autores da pesquisa eles falam justamente que questões intrínsecas à frequência cardíaca, função beta-adrenérgica, eletrofisiologia do nó do sino atrial, do eletrocardiograma, essas questões elas atenuam a frequência cardíaca máxima, e que nesse grupo, por essas questões, elas podem ter tido uma resposta diferente, tá? Essa é a explicação para o estudo. Não houve diferença significativa, mas no grupo acima de 60 anos, a tendência foi que a frequência cardíaca máxima aumentasse e não caísse, como é de costume. Esse gráfico aqui mostra o percentual de aumento do VO2 máximo entre as faixas etárias, tanto em mililitros quanto em litros, porque teve gente que fez VO2 em esteira, teste e treinamento, em esteira e em bicicleta. E a gente sabe que quando a gente faz na bicicleta, o VO2 é em litros, porque não leva em consideração o peso. Mas quando faz em esteira, o VO2 precisa ser medido em mililitros. E eles ajustaram o VO2 máximo para tentar minimizar isso, conseguiram, baseado num artigo do Tarnopolsky, já em 1976, onde Tarnopolsky falava que o VO2 ele tinha que ser medido à potência de 0,75 do peso corporal total, e não ao peso corporal da massa total. Então eles usaram o consumo de oxigênio para não supraestimar e não subestimar quem fizesse em esteira ou em bicicleta. Eles calcularam o VO2 e utilizaram o VO2 máximo baseado a potência de 0,75. E aqui o percentual de aumento. Como vocês podem ver, não tem asterisco nenhum aqui. Você que está me assistindo, aqui ó, não houve diferença significativa
no aumento do VO2 máximo. Todos eles aumentaram o VO2 máximo, mas não houve diferença significativa entre os grupos, entre as faixas etárias. Esse gráfico aqui é magnífico para mim. Esse gráfico aqui ele representa aquela máxima do treinamento desportivo que diz: quanto menos treinado, mais treinável. E quanto mais treinado, menos treinável. Exemplo, Usain Bolt, para melhorar 1 milésimo de segundo, treina para melhorar 1 milésimo de segundo. Eu, sedentário, que não faço nada, mentira, mas dando um exemplo estapafúrdio, se eu começar a treinar, sem dúvida nenhuma, o meu percentual, meu lastro de melhora vai ser muito maior do que um cara que já está no topo. Esse gráfico mostra isso, ou seja, aqui é o status de treinamento. Quem está muito treinado, melhora pouco. Quem está pouco treinado, melhora muito. E isso independe da faixa etária. Teve velhinho que melhorou mais do que cara novo. E teve cara novo que melhorou mais do que velhinho. Então essa máxima de que idoso não pode, tem que ter todo cuidado, senão eu vou quebrar o cara, é igualzinho na musculação. Eu vejo gente colocando só velhinho para treinar RML, resistência de força, quando o cara precisa de força pura, fibra de contração rápida 2B, para potência, velocidade, força, para as funções do dia a dia. Cardiorrespiratoriamente falando é a mesma coisa. Eu não vejo nenhum velhinho dando tiro na bike ou na esteira, só vejo garotão e garotona, saradinha, pá. Se tu é personal e tu tem um aluno mais velho, idoso, senta o pau. Se o cara não tem problema osteomioarticular, não tem nenhuma doença degenerativa, não tem nenhum problema cardíaco, hipertensão, e mesmo se tiver, vai buscar o protocolo que se baseia na prescrição de treinamento para hipertenso, porque pode. Idoso não é morto, idoso não está com pé na cova, idoso só é idoso. E o idoso não melhora porque você não tem culhão, não tem coragem para botar o teu idoso para melhorar. Tu fica dando um treinamentozinho para fazer cócega no sistema cardiovascular dele e no sistema músculo-esquelético dele. Como é que tu quer que o cara melhore? Não vai melhorar nunca. E o estudo mostrou isso. 8 semanas de treinamento, não teve problema nenhum. Nenhum problema, nenhum acidente cardiológico, absolutamente nada. Ou seja, idoso melhora tanto quanto jovem, é só botar para treinar. Aqui, em relação à variabilidade do VO2 máximo, ou seja, o delta-teta de melhora, a frequência cardíaca, a razão respiratória não proteica, a performance no trabalho em watts, para quem trabalhou em bicicleta, quem trabalhou na esteira, ou seja, todos eles melhoraram de forma similar, sem diferença significativa. Incrível! Fica aí o meu recado para você que trabalha com treinamento personalizado. Tem idoso? Põe o cara para treinar. Senta o pau, não tem problema. Mais uma evidência que mostra: se treinar, melhora. Essa desculpa de que idoso não emagrece mais, idoso não melhora mais o VO2 máximo, idoso não aumenta a força, idoso não hipertrofia mais. Mentira! A culpa é sua que não coloca intensidade no treinamento do teu aluno que é idoso, então não tem como ele melhorar. Não existe mágica, existe ciência. Esse assunto é um assunto bem polêmico, como tantos outros que eu venho mostrando aqui nos vídeos anteriores e vou continuar mostrando. Se você gostou desse conteúdo, se você achou interessante o que eu apresentei nesse vídeo, você que me segue nas redes sociais, no canal do YouTube HiFit, criei um curso de HIIT com muitos assuntos polêmicos, além desse que eu acabei de apresentar, com conteúdo incrível, fantástico, capaz de fazer a tua prescrição de treinamento com os teus alunos de personal modificar por completo. É um curso muito rico, com conteúdo profundo, que vale muito a pena você investir na tua carreira e ver que você pode aplicar protocolo para idoso, protocolo para hipertenso, protocolo para indivíduo adulto, saudável, treinado, protocolo para sedentário, para obeso. Tem evidência na literatura. O que não dá é para colocar teus alunos para fazer HIIT sem fundamentação nenhuma. Colocar ele lá para dar um tirão, achando que está fazendo o melhor que existe, porque na verdade não está. Como eu falei anteriormente, HIIT pode ser muito bom para o emagrecimento, mas tem que saber aplicar. Entra lá no site da HiFit, não perde essa oportunidade não. O próximo vídeo é sobre isso. Será que HIIT é tão bom para emagrecer assim? Todo e qualquer protocolo? A você que me assistiu, muito obrigado.
E lembrando, aos amigos tudo, aos inimigos a leitura. Um forte abraço e até o próximo vídeo.